Luizinho, ó, AZ 39. Com esse convidado aí, ó. Tá vendo o nome dele lá? Olha, vou falar uma coisa para você. Eu acho que essa pessoa é a mais falada daqui do nosso podcast. Sempre a gente fala dele, sempre. Não é mesmo? Quando ele estiver... E não é puxação de saco, porque hoje ele é secretário, mas quando ele veio aqui, ele não era secretário. É nosso amigo, certo? E continua. Só que agora, como ele é secretário, e é secretário do Money, vamos falar com ele sobre isso. Fala aí, Luiz. Apresenta o moço. Quem é o moço? É um prazer receber na nossa roda de conversa o Roberto Rolli, secretário municipal de Finanças. É o terceiro mandato? É o terceiro, né, Rolli? Não, já é... Não, mais, né? É o quarto. É o quarto. Eu comecei com o Pedro, depois o Beto, depois o Dene, agora É o quarto. O senhor teve o senhor Pedro Maturana também. Eu tive 2 anos com o Pedro. Uau, depois... Quando em 98 eu saí e vim para cá, eu entrei no do Pedro Maturana. Sim. Depois o Beto. Depois o Beto, depois o Dene. E agora o Daniel. Maravilha. Uma bela missão, né, Luiz? Uma bela missão. Bela missão que ele pegou. Ainda sendo cumprida, né? Ainda sendo cumprida. Né? Quanto tempo nós temos de governo? Nós estamos em em maio, estamos no quinto mês. 4 meses e meio, né? Praticamente. Para reconstruir tudo. Na verdade, essas migrações de sistemas, elas têm que ter uma certa regra para fazer, né? Mas, infelizmente, como a empresa anterior, que era a Prescom, largou tudo, né? Quando ela perdeu, então a coisa ficou mais difícil. Porque o natural é você ir fazendo paulativamente, vai fazendo os dois sistemas, vai comparando, chega lá na frente, a hora que você vê que está tudo em ordem, aí você para um e segue para o outro. Aqui teve que... Um parou de uma vez e o outro teve que começar a fazer tudo de novo, né? E o sistema... Mas foi possível migrar os dados, né? Não foi possível. Não foi possível, porque grave, a Prescom não facilitou a vida, né? E a gente teve que algumas contas e voltar a janeiro, contabilizar tudo de novo, no sistema novo, para poder ter a base de dados, né? Normalmente quem perde licitação não tem muita boa vontade de passar informação natural, outro, que é natural, já se espera disso. O cara perde, E o problema do sistema é que esse sistema da prefeitura, ele é todo interligado, né? A parte financeira com a contabilidade, a parte de recebimento com contabilidade. É tudo ligado. É uma empresa só, é tudo interligado. O RH. Essa empresa que está fazendo agora, inclusive, é a mesma empresa que está fazendo a Câmara e o SAAI. Então tá tudo interligado, né? Entendi. Cada um com a sua responsabilidade, sua contabilidade, mas no mesmo sistema que um fala com o outro. Então, para o Tribunal de Contas, ter esses dados consolidados é importante, né? Coisa que não acontecia com a Prescom. Não acontecia. Entendi. E Rolli, você estava comentando com a gente antes de a gente começar a gravar que foram consumidos aí 2 meses e meio para... 2 meses e meio só para fechar 2024. 2024. Então a gente teve encontrou uma série de problemas, né? A gente não conseguia emitir nota fiscal de ISS, segunda via de IPTU, valor venal para efeito de ITBI. E a gente praticamente estava cega, né? Porque a gente começou com caixa zero, a cidade funcionando naturalmente, normal, né? Mudou o governo, mas a cidade continua mesmo. A cidade continua funcionando, claro. Muito abandonada a questão de zeladoria, né? Que teve que fazer um trabalho muito forte, né? Um trabalho exausto, né? Que
consome recurso, além daqueles recursos que seria gasto naturalmente ao longo do tempo, né? Você acelera o gasto para poder pôr as coisas minimamente funcionando, né? E como a gente começou com o caixa zero, a gente não tinha recurso. Eu tive que pegar o resto a pagar que veio do governo passado, né? Pegar o recurso correspondente ao resto a pagar, que eu não posso usar aqui, né? Eu parcelei vários fornecedores para pegar aquele dinheiro até eu começar a arrecadar do outro lado. Um capital de giro, vamos dizer assim, para tocar, para pagar, né? As necessidades que estava lá, né? E que eram grandes, né? Sim. Período de chuva forte, muito perigo de inundações e uma série de problemas que poderiam, vamos dizer assim, prejudicar muito a população. A gente foi fazendo, né? Hoje a gente tem, chegou aí em metade de março, eu consegui fechar 2024, aí eu perdi março e abril para fechar janeiro, fevereiro, março e abril. E abril, mas porque aí vem as audiências. Mas aí já era no sistema novo. Obviamente mais simples de fazer, né? E andou mais facilmente. Andou mais rápido. E nós praticamente estamos fechando maio em dia pela primeira vez. A gente vai fechar exatamente no prazo certo, correspondente, sem problema nenhum. Uma loucura isso, né? Porque é pouco tempo. Se você pensar como pegou... pouco tempo. E a quantidade de serviço que tinha pendente... É muito grande. É muito grande. Eu acho que é legal a gente explicar para o pessoal o que quando ele fala fechar, porque tem muita gente que não sabe que o Tribunal de Contas, como é que funciona. O pessoal acha que ele pega o dinheiro daqui, põe lá, faz o que quer, na verdade não é assim. É bom a gente explicar. O serviço público, ele tem uma característica própria dele, né? Ele é diferente de uma iniciativa privada onde o que não está na lei você pode fazer, e no serviço público você só pode fazer o que está na lei, né? A gente recebeu o plano plurianual que foi feito há 4 anos atrás, né? E a lei de diretriz orçamentária, que também foi feito em 2024, e o orçamento que também foi feito em 2024 para 2025. Sim. Então a gente tem um orçamento que não foi nós que fizemos, né? E aí existe uma confusão muito grande do que é dinheiro e do que é dotação orçamentária. Né? Você só pode gastar o que está no orçamento. Portanto, o que ocorre? Muitas despesas que seriam necessárias, que seriam despesas correntes, despesas fixas, não foram colocadas no orçamento. E agora você tem um problema. Né? Você tem a despesa para fazer e você não tem a dotação orçamentária. Você tem dinheiro? Tem. Por que tem dinheiro? Porque no primeiro semestre você recebe 60% da arrecadação e gasta 40%. No segundo semestre, você gasta 60% e recebe 40%. Inverte. Porque você não tem mais o IPVA, você não tem a cota única do IPTU, você não tem um monte de coisa que você tem nos primeiros 6 meses, nos segundos 6 meses você não tem. Mas a prefeitura gasta mais no segundo. Gasta mais no segundo. Então, o que eu falo? Para não acontecer o que aconteceu, que teve que praticamente parar a prefeitura em setembro, outubro do ano passado, porque não tinha mais recurso, né? Teve que colocar os funcionários para trabalhar em casa, entrou no cheque especial. Não podia acender a luz, não podia não sei o quê, enfim. Tinham
foram parando o que dava para parar, né? O que você faz? Você tem que olhar o orçamento, que é uma coisa, e olhar o caixa, que é outro completamente diferente. Eu vou chegar lá na frente, por um exemplo, eu tenho que pagar 13º salário. Se eu não guardar do que eu recebi agora no primeiro semestre, eu chego lá, não tem dinheiro para pagar. Sim. Então, o dinheiro segue um determinado fluxo, né, diferente da dotação orçamentária. Sim. E aí ocorrem coisas assim, né? Então o cara fala assim, mas tem dinheiro. Não. Não é que não tem dinheiro. Só que é o seguinte, eu não posso gastar se eu antes não fizer uma reserva do orçamento. Exato. E para fazer reserva no orçamento, precisa constar lá a despesa. Entendi. Né? Então, a gente tem algumas despesas que não chegam até dezembro, a dotação orçamentária. Eu vou eventualmente ter dinheiro, mas eu não posso pagar porque eu não posso fazer reserva no orçamento. Eu só posso pagar o que está no orçamento. O orçamento você não altera ele, você só altera ele se você tiver um excesso de arrecadação. Aí você aproveita esse recurso, aumenta a arrecadação e você lança as despesas que eventualmente não foram colocadas. Entendi. Né? Então, é uma engrenagem bem amarrada, bem amarrada. Não dá para fugir dela, né? E, de certa forma, complexa, né? Porque a prefeitura, ela não produz uma xícara e sai no mercado para vender. Ela lança um imposto e fica esperando a vontade do contribuinte pagar. Ou seja, ela só gerencia um dinheiro. Perfeitamente. Entendi. Só gerencia. Ela não tem como fazer... produzir dinheiro. Produzir mais coisa, ou mudar o layout, ou fazer... Bem, ela tem lá a regra dela, ela tem que cumprir aquelas regras. Eu preciso lançar IPTU, IPVA, né? Não posso criar um imposto, de repente, eu quero criar um imposto X aí. Também não pode. A Constituição não permite. Então, é uma engrenagem. É engessado, né? Porque, de um lado, anda o orçamento com as respectivas dotações orçamentárias, que eu só posso gastar aquilo que está no orçamento, e eu tenho dinheiro no outro lado aqui que eu gasto de um jeito e recebo de outro. Então, às vezes você tem condição que você tem dinheiro, mas não tem como você pegar e fazer um serviço que não está lá no orçamento. Porque você mesmo que ele seja necessário. Claro, claro. Você fala muito de remanejamento, mas também não é assim não, como a gente quer, né? Não, o remanejamento que você faz, você pode remanejar internamente alguma coisa. Algumas contas, alguns itens. Você não pode aumentar o orçamento. Você não pode mexer na quantidade total de despesa que foi colocada lá. Você não pode pôr, se o orçamento tem lá 1 milhão de despesa, você não pode colocar 1,5 milhão de despesa. Sim, sim. Porque mesmo... Então, é uma engrenagem que você precisa andar. Então, você vê, hoje a gente tem alguns problemas, né? A gente pegou o orçamento que falta dotação orçamentária para chegar até dezembro. Ou seja, eu precisaria de ter um adicional de receita suficiente para manter a despesa até lá. Manter a despesa até lá. E eu não tenho, vamos dizer assim, como mudar o que já está feito no orçamento. O orçamento já foi aprovado, é aquele, acabou. Vai até o fim daquele jeito, não tem jeito. Por isso que quando você faz uma lei de diretriz orçamentária e uma lei orçamentária, você tem que
olhar todas essas condições e prever todas essas alternativas. Entendi. E ainda assim você tem que ter uma certa contingência. Você primeiro faz uma reserva, né? Uma espécie de você reserva. faz uma projeção X de receita e uma projeção de despesa de X menos alguma coisinha. Porque se cair aqui, eu tenho como... Então, onde tirar? Se eu ganhar mais, eu posso aumentar aqui e seguir para frente. Então, vamos dizer assim, é um dia diário de você acompanhar receita por receita. As receitas dá, sei lá, umas 10, 15 páginas, frente e verso, de cada tópicozinho dela, né? Nossa. E você tem que acompanhar tudo aquilo. Claro. Quanto que eu orcei até aqui, quanto que eu recebi até aqui. Eu estou indo para baixo ou estou indo para cima? Sim. Tem que ver isso antes. Ô, Rolly, quando se fala de crédito suplementar, também é um recurso? Assim, você precisa ter um recurso, você precisa ter... se você projetou uma arrecadação de 1 bilhão, por exemplo, e você está arrecadando 1.100, por exemplo, você pega o 100, você suplementa, aumenta o valor do orçamento na receita e aumenta o correspondente na despesa. Igualzinho. E se não tem essa sobra, não pode. Não tem jeito, né? Por isso que você precisa administrar dia a dia. Entendi. Porque você está hoje aqui em maio, estoura uma guerra na Europa, o dólar dispara ou qualquer coisa, afeta toda a economia. Sem dúvida, claro. Afetou a economia, teoricamente, os impostos vai ser menor. Sim. Porque se a atividade econômica é menor, o imposto correspondente vai junto para baixo. Entendi. Então, a gente tem uma situação muito delicada internacionalmente, com o Brasil incluído nisso, né? Porque hoje não existe mais Atibaia isolada do mundo. Não tem mais. O cara mexe no dólar lá, cai a arrecadação aqui. Claro. E a prestação de serviço é feita no município. Né? E você tem as arrecadações de impostos próprios e tem as transferências estaduais, federais. Que estão normais? São normais. Estão caminhando. Elas estão, vamos dizer assim, estáveis. Estáveis, né? As transferências. As transferências estão estáveis. Que são emendas. Não, isso aí é transferência. ICM. Tá. Do Estado. Tá. IPVA. Fundo de participação também. Fundo de participação do município. O que vem para a educação também. Tudo. O Fundeb. Fundeb, né? Sim. Isso tudo é dinheiro que entra. Fundeb. Vem para transporte, para merenda, né? Isso é recurso externo. Fora isso, a prefeitura tem que se virar por aqui mesmo. Hoje é mais ou menos um perfil, e Atibaia não é diferente disso. 60% do imposto vem transferido ou do Estado ou da União. Tá. 40% é o que se arrecada aqui. Daqui. Arrecadação própria, que é o IPTU, IPVA, ITBI, né? ITBI. Outro dia me perguntaram, eu já até perguntei para ele fora aqui, mas eu acho legal perguntar aqui para o pessoal saber. O IPVA que se paga em Atibaia, o IPVA é um imposto estadual, né? Sim. Sobre os veículos. Volta para o município. E aí, o pessoal até sabe que volta. E aí me perguntaram, quanto volta? Eu falei, não tenho a menor ideia. Eu sei que volta. 50%. 50%. Então, eu paguei R$100 de IPVA, 50% de Atibaia. Cada imposto tem uma regra diferente. Né? Não é assim, de tudo que arrecadou aqui. É 50%. Que é do Estado e federal, eu recebo 50%. Não é. Cada imposto tem a sua regra. Entendi. Então, de uma
uma certa forma, o aumento de veículos emplacados em Atibaia gera receita. Gera receita. Entendi. Gera receita. 50%. É bastante, né? E a gente tem que estar olhando, né? Quando você administra financeiramente, você tem que ter claramente quais são os riscos que você pode ter que pode impactar tanto a receita como o orçamento. É verdade. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, uma possibilidade muito grande de não saber se a nossa arrecadação vai ser maior ou menor para frente, porque nós temos uma reforma tributária. Sim. O ISS vai ser arrecadado junto com o ICM. Como é que esse vai vir transferido para cá? Para cá. Sim. Uma coisa é eu arrecadar aqui, já é meu e pronto. Outra coisa é o outro arrecadar lá e passar para cá. Então, no caso do IPVA, só complementando, no caso do IPVA, a gente já segura 50% aqui ou vai o 100% e o governo devolve? Não, 50% já fica. Ah, tá. Já é separado. Entendi. Né? Mas tem outros que vai tudo lá. Que vai tudo, depois volta. E com a reforma, eu digo para você que quase 100% da probabilidade é que vai tudo para lá para depois distribuir para cá. Depois ser distribuído aos municípios. Entendi. Porque você vai estar arrecadando imposto que, vamos dizer assim, são importantes para o Estado. Por exemplo, o ICM é o maior imposto do Estado. Né? Ele não vai querer que você arrecade para ele e depois passe para ele. Ele vai querer arrecadar, depois ele passa para você de alguma certa forma. Que nem tem hoje o Fundo de Participação dos municípios. O Fundo de Participação etc. Também é assim. Né? Então a gente tem um risco enorme nos 4 anos para frente, né? A reforma começa em janeiro do ano que vem e vai crescendo gradativamente e vai até 32, quando ela vai estar 100% implantada, né? Então você vai conviver com 2 sistemas por um bom período e você não sabe muito bem como é que o resultado dessa conta aí complicada, né? É que nem bolsa, né? É um risco. O cara põe o dinheiro lá, no outro dia ele pode acordar assustado. Então não adianta só você falar assim, olha, eu estou arrecadando aqui e está dando para mim pagar aqui, está ótimo, tem um pouquinho de dinheiro a mais aqui. Se ele não olha o buraco que tem lá na frente. Quando ele chega lá, ele cai de cabeça e não tem solução. Então, você precisa diariamente saber o que está acontecendo no mundo. Né? Eu chego cedo, já entro lá no Valor Econômico, já rodo tudo aquele negócio lá, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Para já saber o que pode impactar. Para saber como é que eu vou desviando dessas... Para onde eu vou levar a canoa. Aonde eu vou levar a canoa. Então, mexer com a área financeira é de uma complexidade muito grande. Parece que é uma coisa simples. Não, você arrecada imposto, paga, eu nunca achei. Controla o caixa e... É complexo mesmo. Então não é só isso, né? Isso é o resultado. Receber, pagar é o resultado, é a menor. É a operação mais fácil, mais fácil de fazer. Do sistema. Você viu o susto agora que nós tomamos com a história do Trump? Não, eu não vou mais, não quero mais. Então, e aí balança, o dólar vai para cima, a bolsa. Você vê, dá uma mexida, né? O mundo muda. Sim. A gente tem que ter uma visão muito clara de que a economia ela está indo para o Oriente, ela está indo para a China, Japão, Índia, e etc. Lá é onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro. O que aconteceu? Eles, principalmente os Estados Unidos, aproveitou muito a mão de obra barata desses lugares.
Só que o que aconteceu? Eles aprenderam a fazer e melhoraram o que estava fazendo. Então hoje eles têm coisa melhor do que os Estados Unidos, lá, né? Então, você vê que tudo isso tem uma implicação de como se administra uma cidade. Sem dúvida, claro. Porque as coisas acontecem no ambiente macro e você administra o micro aqui. Exatamente. Não é uma coisa assim que você pode fazer isoladamente. Isoladamente, tem que fazer. Não pode, né? Outra coisa, você administra despesa das mais variadas. Tem despesa da educação, tem despesa da saúde, tem despesa da área social, de obras, de meio ambiente e assim por diante. E você precisa olhar tudo isso, né? Você precisa saber se cada um está seguindo a mesma velocidade que eu estou aqui arrecadando e empenhando. É porque o outro está gastando de monte lá e tem que fechar lá. Tem que fechar a porta, né? Então, estar sempre atento, né? E administrar, sabendo que você está administrando um recurso que não é seu. Isso é pior. E você está tomando decisão de coisa que não é sua. Também. Então é uma coisa complicada. Né? Porque você recebe os impostos, você tem que administrar aquilo da melhor forma possível, gastar da melhor forma possível. Então também você vê que você vai somando. É muito complicado. Então, às vezes o cara fala, mas o cara senta lá, assina o cheque, paga, recebe. Não é assim. Não é bem assim. Né? Pode até assinar. Pode até ser assim, mas se você quer fazer o que precisa ser feito, aí você tem que fazer outra coisa. Aí o mundo é outro. O mundo é outro. Ô, Holly, nós estamos em maio, então o projeto da LDO está praticamente pronto, né? Nós fizemos uma inversão. Tá ok. Nós fizemos uma inversão. A legislação, quando o município não legisla, ele é obrigado a fazer a LDO em abril, certo, o PPA em agosto do primeiro ano de mandato, certo, e setembro o orçamento. O orçamento anual do ano seguinte. Então o que acontece? A lei de diretriz orçamentária diz o que do PPA eu vou pôr no orçamento. No orçamento daquele ano. Então, o que acontece? Logo o plurianual tem que vir antes. Tem que vir antes. Então, o que nós fizemos? Inverteram então, a ordem, nós mandamos agora em abril o PPA, em agosto nós vamos mandar a LDO e em setembro vamos mandar o orçamento. Certo. Aí ficou na lógica correta. Traduzindo, o PPA é o plano plurianual. É um plano seguinte: cada governo, no seu primeiro ano de governo, faz um plano de 4 anos, que envolve os 3 anos do governo atual, os 3 últimos anos do governo atual e o primeiro do seguinte mandato. Do seguinte, entendi. Já é feito antes. Então. Logo esse plurianual... Já tem que fazer no primeiro ano de mandato. Tá. Esse plurianual que o Holly está falando é de 2026 a 2029. Isso aí. Uau, 29. Entra no próximo mandato. Que pode ou não ser do... Pode ou não ser do atual. Mas eu acho que se o Daniel continuar assim, sim. Ele está super bem. Acho que o Daniel estava conversando isso, conversando com o seu Holly. O Daniel é um rapaz novo, super pé no chão, tranquilo, sossegado, estável. Eu acho que o Daniel vai bem. Espera, a gente torce, né? Afinal de contas, a cidade
para a cidade, como a gente estava conversando, não é para mim, nem para você, nem para aquele partido, para o outro, é para a cidade. Se a cidade, se o cara trabalha mal, é mal para a cidade, não é para o partido, não interessa isso aí, ou de menos. É uma sequência, né? Exatamente. O Rolê, até o Vila estava comentando do orçamento participativo e eu estava lendo a ata da apresentação do plano plurianual em abril e eu vi que você comentou falando exatamente da importância da participação popular e da transparência na elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário, que seria o espírito do orçamento participativo, só que não... Ele, na verdade, é o seguinte, você faz audiência pública para que as pessoas possam opinar, participar, né? Perguntar, né? Enfim, entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, exatamente. Rony, também tem um assunto que a gente volta e meia ouve comentários e eu gostaria muito de saber, de ter um esclarecimento por parte de você, que é a devolução anual, que a gente vê, a Câmara faz uma devolução anual, né, de parte do orçamento do ano, e isso é colocado geralmente como economia pelos presidentes, mas também é criticado como assim, não houve o investimento necessário, por que devolveu, né? Devolveu, e se devolveu... Devolveu pelo seguinte. Sim. A Câmara não arrecada imposto. Exato. Quem arrecada é a Prefeitura. Portanto, a Prefeitura passa um recurso para o funcionamento da Câmara. Da Câmara, né? E se chega no fim do ano, por algum motivo, sobra dinheiro lá, a Câmara é obrigada a devolver, né? Porque não é um recurso dela, é como se fosse um empréstimo. Sim. E o que devolve, o vereador não pode determinar o destino, né? Quer dizer, porque o que acontece é o seguinte, às vezes o governo até faz uma concessão, quer colocar em alguma coisa, ele acaba colocando. Sim. Que às vezes o vereador fala, não, eu estou destinando esse recurso para uma creche. Mas em tese, mas não. Isso é âmbito do executivo, né? Quer dizer, isso cabe à gestão do executivo. Faz o que ele achar por bem fazer. Exatamente. E a Câmara tem a obrigação de devolver esse dinheiro. Nossa, desgraçado. É o tempo. A Câmara é obrigada a devolver. Obrigado a devolver. Obrigado a devolver, né? O Rolê estava olhando os valores assim do plurianual, né? Então há aqui uma evolução, né? Nesses 4 anos, mas é tranquilo, assim. Você, assim, considerando 2025, você acha que o orçamento, o valor lá de receita e despesa vai ser cumprido? Com 5%. 5%, de né? Inflação. De um ano para o outro, né? Porque você pode colocar inflação, você colocar mais, aí você coloca a despesa a mais e depois você não arrecada. Você não arrecada, né? Eu estou vendo aqui que... Você tem que ser muito preciso na receita para não permitir de colocar despesa que depois a despesa não vai acontece ter, e a né? receita não acontece. E a receita não acontece. Porque aqui está assim, em 2026... 1.252.000. 27, aí pula para 1.301.000. A gente fez um crescimento de 5%. E 5% entre um ano e outro, né? É porque não adianta você também achar que vai ser muito maior do que isso, tendo em vista também a reforma tributária que está aí na frente. Né? Exato. Então você precisa ir meio andando. Agora, né? Quando você faz o PPA,
A receita, ela é meramente informativa. Certo. Porque a receita correta mesmo você vai fazer na LDO e no orçamento. Certo. Aí você tem que pôr os programas com cada valor. Com cada valor, né? O que se trabalha são estimativas, né? O Tanto PPA quanto... é programático. É programático, tá. A LDO e o orçamento, aí já está em financeiro junto. Sim. Você, daquele programático, o que você vai fazer esse ano e que recursos você vai pôr em cada coisa. Eu vou pôr tanto na saúde, tanto na educação, blá, blá, blá. Certo. Quer dizer, é execução, né? Execução orçamentária, exatamente. Né? O PPA, ele é mero programático. Programático, né? Com os programas. Ele representa os programas que o governo defendeu na eleição. Entendi. E no comparativo, Vale, com outros municípios do mesmo porte de Atibaia, com 170 mil habitantes ou perto disso, você acha que o orçamento é bom? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, tem um orçamento, é muito dinheiro que Atibaia tem, mas será que isso não é uma viagem de quem está falando? O problema muito é dinheiro para quem gasta pouco, às vezes é muito ele é compatível com o tamanho e com a economia da cidade. Da cidade, né? Mas você pega, o cara fala assim, o orçamento é grande. Ah, tá bom. Aí você gasta 25% na educação. Certo. Você deveria gastar 15% na saúde, você gasta 29%. Já foi 54%. Ou seja, metade. Você tira a folha que já está incluído na saúde e na educação, você tem mais 15%. Só dá 25%, 26% do orçamento para você fazer o resto. O resto. E que é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Mas você pega o seguinte, você pega uma área social, custa caro. Sim. Você vai fazer asfalto, custa caro. Então, como é que o governo sobrevive, né? É de você ter todos os indicadores corretos para você conseguir algumas emendas, né? Isso, é verdade. Né? Porque a emenda não está no orçamento. Você vai incluir ela quando ela chega. Quando ela extra. Chega, né? Então ela é um adicional, ela é um excesso. Um excesso. Elas vêm, hoje a maioria das emendas são impositivas, ou seja, já vem tá definido para quem quer. Ou vem para uma creche, ou vem para uma UBS, ou vem... É a que tem apelido de verba carimbada. Carimbada. Ela já vem pronta. Já vem destinado. Já vem destinado. Então, Atibaia tem um orçamento que você pode considerar que ela tem uma economia crescente. Né? Crescente, né? Então, ela ainda tem espaço para andar. Né? Tem muitas empresas que vêm para cá, né? Isso acumula o que você recebe de ICMS, ou ISS, ou taxa de funcionamento, enfim, ITBI. Agora, as necessidades numa cidade, se ela não conseguir fazer convênios com os governos federais e estaduais, e também não conseguir trazer uma quantidade de emenda, ela fica muito presa ao que está no orçamento. Está no orçamento. Se não tem arrecadação... Não produz nada. Não e produz você nada. tem, como 60% vem de transferência, você só tem 40% da receita para você fazer qualquer coisa para poder aumentar o orçamento. Sim. Então você vai trabalhar em 400 milhões para aumentar um orçamento de 1 bilhão e 100. Então, você tem... Sim. É estreito. É estreito, você não pode mudar, você não pode aumentar os impostos, né? Você não pode criar um imposto novo, você não dá para... Você tem que sobreviver com aquilo. E detalhe, o Tribunal de Contas fica de olho para ver para onde foi, como é que entrou. Hoje, antigamente,
O Tribunal de Contas vinha aqui e ficava 2 meses aqui. Dava uma sala para ele, pegava aqueles processos inteiros e enfiava lá, aquela pilha lá para conferir. Toda, né? Hoje eles vêm aqui, já vêm com tudo pronto, porque está tudo online. Ah, então ele já vem sabendo o que vai ver. Ele vai ver. Ele chega aqui e fala, eu quero ver isso. Pronto, acabou. Porque o resto ele já foi vendo durante o ano. Entendi. Então, o Tribunal de Contas hoje tem vamos dizer assim, uma possibilidade muito maior de fazer o trabalho deles, né? De gerar um parecer sobre as contas, né? Ou favorável ou desfavorável, com uma certeza absoluta do que eles estão fazendo. Antigamente você tinha, era difícil, era tudo meio manual, né? Sim. Então hoje você está trabalhando, eu estou contabilizando aqui, tá lá também. Já está indo para lá. Já está lá também. Lá, né? Entendi. Fechei meu caixa aqui, já fechou. Já fechou lá. Tá, então. Isso de uma certa forma é bom. Não, é bom porque aumenta a transparência, sem dúvida e outra nenhuma. coisa, o tribunal, à medida que ele vai acompanhando, se ele tem dúvida de alguma coisa, não quer dizer que está errado, que ele tem dúvida, ele faz um alerta. Olha, tal coisa está estranho. Aí você vai lá, explica, fala, acabou. Tudo bem. Uma situação que eu perguntei para ele antes até da gente começar é assim, quando você pega uma gestão que ficou devendo informação, por exemplo, um exemplo, a outra gestão responde por essa informação que está faltante e é responsabilizada ou não? E aí ele estava me explicando, se eu tiver errado, me corrija. É isso mesmo, não é, seu Rolly? Cada um... acontece, o governo que entra, ele fica responsável por cumprir os prazos de fazer audiência, de entregar os relatórios, de fazer essas coisas. Que ele recebeu do governo passado. Exato. Quando você muda de governo, o governo deveria chegar lá e falar, está aqui o balanço prestação de conta e tal. Está aqui meu caixa, entregar tudo para que o governo que entrou pegue aquilo e dê sequência. Parta. A responsabilidade de erro, de coisa seja lá o que for, é do governo para trás. Agora, se eu não entrego a prestação, o relatório no prazo certo que o governo passado entregou para mim, a responsabilidade é minha. Sim. Então, e isso bloqueia tudo, né? Mas é natural, é para isso mesmo. Então, o que acontece é o seguinte: 31 de dezembro de 24, tudo que aconteceu é do governo anterior. Sem dúvida, tá. Porém, o governo atual tem que prestar conta, independente. Continuar. Certo. Por exemplo, o cara fecha o balanço no dia 31 de dezembro. Eu tenho lá, sei lá, 15, 20, 30 dias para entregar o balanço lá no tribunal. Certo. Aí já está o outro governo lá para entregar. Se eu não entrego e recebi, a minha responsabilidade está aí. Está aí. Agora, se eu não recebi, eu tenho que explicar que não recebi. Notifico, falo, eu não recebi. Eu estou tentando recuperar, fazer o que não foi feito. Não foi feito. Entendi. Então são duas coisas. E é um trabalho e tanto, né? Uma coisa é eu cumprir os prazos de entrega daquilo para frente de 2024, desde que eu receba. Se eu não entrego, o problema é meu. Agora, qualquer erro, o problema sempre é do governo anterior. E responde solidariamente. Responde. Sim. Até criminalmente, se tiver for algum o caso. problema grave, né? Sim. Rolly, se fala então dos relatórios, das avaliações quadrimestrais, né? Que são 4. Sim. Então isso continua sendo um critério. E o que são metas fiscais? Como é que a gente pode explicar para o nosso metas fiscais é o seguinte: público, né?
Eu fiz uma previsão de arrecadação. De arrecadação, tá certo. Aí fechou o quadrimestre. Eu tenho que ir lá e dizer o seguinte, olha, meu orçamento é de 1 bilhão. Certo. Aqui eu teria que ter arrecadado 300. E eu arrecadei 250, 280 ou 310. Eu tenho que ir lá e mostrar que a meta fiscal que eu coloquei aqui, ou seja, a previsão que eu coloquei aqui, eu estou cumprindo. Sim. E que eu não fiz nenhuma barbeiragem de pôr uma receita maior do que era possível e não ter atingido. Então, eu tenho que atingir as metas fiscais. Isso já é do governo atual, porque eu vou fechar abril, dia 20, acho que eu não lembro mais o dia de cabeça assim agora, no fim do mês. Aí eu vou lá na Câmara fazer audiências das metas fiscais. Certo. Eu vou dizer lá, ó, no imposto A, eu projetei tanto, arrecadei tanto, o B tanto, o C tanto. Sim. Ó, eu tinha uma previsão de gastar aqui tanto, gastei X. Tá tudo. Então, na verdade, é como se eu fechasse o ano cada 4 meses. A cada 4 Entendi. meses. É uma prestação de conta, mini prestação de conta. Sim. Entendi. Que é justamente porque se houver distorção, eu preciso ajustar de alguma forma. Há tempo. Há tempo. Sim. Eu não posso ir até lá na frente com o negócio Para depois arrumar. Para depois arrumar. Entendi. Se a minha arrecadação está baixa, eu tenho que começar a cortar a despesa desde Agora. já. Isso Porque depois está baixo, o buraco fica grande lá na frente, aí já você era. não tem condição. Até porque a minha arrecadação no segundo semestre é menor do que no primeiro semestre. E prefeitura não tem cheque especial, né, seu Rony? Não tem cheque especial. Não dá para ficar jogando. Não dá para ficar pendurado. Não tem cheque especial. Ô, Rony, em relação... tem outras condições, né? O governo pode pegar empréstimos. Sim. Né? Mas tem que pegar empréstimo por uma coisa de investimento e que seja, né? que seja uma coisa que vai atender uma certa comunidade, né? Sim. Então você precisa ter uma série de regras. Você não pode endividar mais do que X% do orçamento e assim por diante. Entendi. Mas você pode pegar um financiamento. Sim. E como é que está hoje, Rolly, nesse momento, a prefeitura em termos de financiamento e endividamento também? Não, né? O endividamento da prefeitura hoje, como qualquer outra prefeitura, né, pelo menos que leva as coisas mais a sério. Mais ou menos, né, você pode endividar 120% da receita corrente líquida. Ou seja, num orçamento de 1 bilhão e 200, você teria uma receita líquida mais ou menos de 1 bilhão. Você podia pegar 1 bilhão e 200 de financiamento. De empréstimo. Isso é um teto, né? Esse é o teto. Você pega, por exemplo, Campinas, tem 90%. Para vocês terem tem 90% do orçamento de empréstimo. Como já tem. Já tem. Já comprometeu 90% do empréstimo. Falam assim, o governo vai renegociar as dívidas dos municípios, dos estados, não sei do que. Porque a dívida chegou num certo patamar que o município ou o estado não está aguentando pagar. Precisa alongar prazo, precisa baixar a renda, precisa fazer alguma coisa. Né? E esse empréstimo é indexado? É indexado. Pelo dólar ou seja lá pela moeda for, que você pegar. Se você pegar um empréstimo internacional, é em dólar. Se você pegar em moeda nacional, um empréstimo interno, é em moeda nacional. Porque o Fomplata é internacional. O Fomplata é em dólar. É internacional. Foi do governo anterior e o governo atual vai continuar com esse compromisso. Olha, isso, né? Na verdade, a gente fez
uma série de renegociação, né? Nós estamos renegociando completamente o contrato, ajustando as obras e ajustando o cronograma de pagamento. Certo. O Fomplata é em dólar, né? Em indexação. E é um contrato que, por ser mais barato, vamos dizer assim, porque é o dólar mais um percentual X. Não teve nenhuma trava de variação do dólar. Ou seja, está livre. Eu peguei o dólar, por exemplo, a 5, agora ele está a 5,70. Eu tenho que pagar 5,70. Meu endividamento foi lá para cima. Uau! Alguns contratos que custam um pouco mais caro, você teria uma trava. O dólar, se passar de 5,40, eu pago 5,40. Para ali. Ah, existe essa modalidade? Tem, porque você paga seguro e etc. Entendi. Etc. Aumenta um pouco o custo do contrato. Do contrato. Então, como a gente não tem isso, volta a área financeira a fazer malabarismos mentais. Né? Porque você precisa achar um jeito de fazer a conta acabar. A variação do dólar não te impactar tanto. Então, o que acontece? Quando o dólar está alto, você vai lá no Fomplata, pede para ele desembolsar o dinheiro para a obra. Tá. Quando o dólar está lá embaixo, eu vou lá e pago. Entendi. Então, eu amorteço. É um jeitinho de dar uma... Eu amorteço a dívida, a variação. A variação, não é que você está pagando mais a dívida. Não, estou pagando a mesma coisa, só que eu estou pagando em momentos diferentes, mais razoáveis, favoráveis. Se vê como altera, né? Estoura o dólar, olha o que acontece. Nossa, altera demais. Porque se eu pego num dólar alto, eu pego muito mais reais. Certo. Se eu pago num dólar baixo, eu preciso de menos reais para comprar o dólar. Para comprar o dólar. Então, você vê que mexe. Não é uma coisa simples. Não é simples. E uma pergunta, esse empréstimo que foi feito no governo anterior pelo Fomplata foi exatamente para quê? Várias obras. Para obras. Ele só foi pego para obras, eu não sei todas, mas tem canalização de córrego, tem a canalização do Figueira, tem o Belvedere, tem várias obras, vários uma lista, né? E a gente está renegociando algumas obras que a gente acha que tem outras que seriam muito mais emergencial do que as que estão lá. E isso pode alterar? Se você ainda não começou, se você não licitou, você pode... Ainda dá tempo. Remanejar. Se você começou a obra, já licitou, aí não tem jeito. Aí você vai até o fim. Até acabar. Aí você já termina. Entendi. Terminar. Ô Rolly, na apresentação do plurianual, você falou que o nosso endividamento tem em torno de 17%, esse mesmo, esse percentual, né? E isso demonstra que o cenário de Atibaia por isso que a gente está sob controle, né? Não, tá. O que acontece é o seguinte, é um orçamento de uma empresa, se fosse na iniciativa privada, de um determinado tamanho, não é mais nenhuma empresinha, né? É uma empresa de 1 bilhão e 100, é uma empresa de tamanho razoável. Então, o que acontece é o seguinte, qual é o risco que tem numa cidade com um orçamento de 1 bilhão e pouco? É você perder o fio da meada da administração desse recurso. Sim. Porque é o seguinte, de um jeito que se você leva tudo controlado e você tem todas as condições sobre a sua rédea, tudo bem. Agora, se você leva meio torto e acontece uma coisa qualquer no mundo ou mesmo uma catástrofe, porque hoje... Pode acontecer hoje, fácil de acontecer. O meio ambiente hoje está de perna para o ar, né? Sim. Então, o que você tem que ver? Você tem que sempre estar olhando quais são os seus riscos.
E isso na receita. E na despesa, quais são as suas oportunidades? Que condição eu tenho que eu posso fazer a mesma coisa com menos recurso e com mais qualidade? Porque o mundo está em transformação. Isso mesmo. Antigamente você ia no banco, tinha aquela fila para descontar um cheque. Tinha o caixa, pegava, passava para trás lá, o cara ia conferir a assinatura, o outro carimbava, não sei o que, tá, e pagava você. Os bancos hoje não tem um quinto do que... Tem nada. Do que sempre foi. E vai acabar. Sim. Você vai lá na cabine eletrônica, você faz tudo. Sim. No celular? Celular, você não precisa nada. É verdade. Aliás, eles não querem que você Não querem. Não, tá fechando a eu vou dizer agência. uma coisa para você. Cartão de crédito, mais 2, 3 anos, Já era. já era. Já era. E muda rápido demais. Você vê, hoje ninguém anda com dinheiro. Você faz pica até para tomar café. Sim. Verdade, é verdade. Tem o QR Code lá, você vai lá, Acabou, Pronto, pagou. Né? E pronto, né? acabou. O Pix foi uma coisa bem bacana, né? Assim, que tudo bem, Então, mas isso- aumentou o isso- número de problemas de golpe. Mas e tal, ele continua evoluindo, né? Sim. Hoje você pode fazer Pix parcelado. Né? Você faz uma compra, parcela em Pix. Sim, Sim. já era. Já era. Né? Então, você sentar numa sala e ficar só dando ordem e não... Acabou. Ou você tem uma Hoje não dá equipe certo. que trabalha com você, ou se não, chega, nego, pode ir embora. E você vai levar uma traulitada que não vai Uma ter nem traulitada. caminho. Sim, né? é verdade. É isso É verdade. mesmo. Então você precisa acompanhar, você precisa informar as pessoas, você precisa explicar para as pessoas o que ela tá precisa fazer, o que acontecendo. está acontecendo, o que ela precisa olhar. E você tem que criar um corpo de funcionários que tenha qualificação para fazer o serviço que está fazendo. Exato. Criar um ambiente para isso. E também incutir na cabeça deles, você fez até agora de um jeito, pode esquecer, você vai ter que fazer de outro jeito. Você pensa, então, tem 1000 problemas com o negócio da empresa nova. Porque é outra tecnologia, é outra forma de fazer. O funcionário tem que Tem que ser se treinado. adaptar, Aí É. o cara fala que a empresa não faz. Não é que a empresa não faz, ela faz de um outro modo. outro você jeito. não quer fazer. Sim. Então você tem que mudar. Você tem que evoluir junto. Mas a prefeitura, a sua equipe, por sorte, eu achei Não, que minha até falando equipe não tem problema. é a mesma quando o senhor trabalhou mesmo. antes. Não, e tem outra. É uma equipe que está preparada para mudança. Sim, sim. Muda, eles mudam junto. Porque foi um trabalho tanto até agora, né? Para conseguir colocar isso tudo em dia. Né? Uma das condições que fez com que eu aceitasse voltar, porque eu não queria. De volta. Eu queria só fazer a transição, ajudar lá e voltar lá na minha vida lá, que eu já fiz, já trabalhei desde os 7 anos de idade, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Foi de que eu sabia que eu ia encontrar lá uma equipe que... A altura do desafio, Isso é né? importantíssimo. Entendeu? Que eu confio, que eu sei o trabalho que é feito, como ele é feito. Sim. Eu posso confiar 100%. Isso é importantíssimo. Super importante. Né? Porque é o seguinte, sozinho ninguém faz nada. É verdade. Não faz nada. É verdade. Você imagine toda essa complexidade que eu estou passando para vocês, se não tiver gente para fazer, gente que você confia, E gente que você preparada confia. para fazer. É verdade. Então, sabe, não dá achar que você é do tempo que você sentava na sala e só dava ordem. Mandava. Não, nego, acabou. Mas meu filho. olha, lá atrás, eu me lembro, até conversei com você, sobre o Programa de Modernização Administrativa e Tributária do BNDES, que você fez. Que eu né? fiz lá atrás. Que você fez lá atrás. Então, acho que
esse programa também ajudou a estruturar. Ajudou a estruturar, e agora nós fizemos... E agora está de novo, né? De novo, muito maior. Muito maior agora, né? Com outra, é o mesmo programa, né? É o mesmo programa de financiamento com outra perspectiva. Outra perspectiva, né? Ela vai tratar de infovia, né? De você ter internet na cidade inteira. Sim, sim. Vai fazer um voo de georreferenciamento. Georreferenciamento também faz parte. E outras tecnologias e outras coisas que vão ser feitas. E tem um grupo de funcionários que já tinha quando eu cheguei, né, que são responsáveis por esse projeto. Esse projeto é um projeto... É grande, né? É enorme. É um enorme, enorme. É enorme e com muita abrangência, né? É um negócio muito, muito, muito grande. Eu tinha feito o PEMAT aqui no governo passado, com outro volume, outras condições, né? E quando eu fui em Bragança, também nós fizemos um PEMAT lá em Bragança, para modernizar essa parte. Né? E dentro de tudo isso tem uma série de coisas importantíssimas para a cidade, né? E é um projeto bacana pra caramba, é financiado pelo BNDES, tem taxa favorável, tem prazo bem razoável para pagar. E está sendo implementado, né? Já estava quando eu cheguei, né? E continua agora mais acelerado ainda. E quando você fala de georreferenciamento, isso tem a ver, por exemplo, com a base do IPTU, né? Tem a ver com tudo, né? Tudo, né? Na verdade, quando você fala de georreferenciamento, né, um pedaço disso é você melhorar a sua arrecadação daqueles que, porventura, alteraram o seu imóvel e não atualizou, e etc. Mas ele tem uma outra... Ele é muito maior do que isso, né? Sim. Ele vai ter uma hora... Cada escola, onde estão, que ônibus pega, que aluno tem, quais são alunos da escola A, da escola B, da escola C. Na saúde, quais são as UBS, que atende, né? Quem, que tipo de cliente que é, etc, etc. A área social. Eu estou ajudando o pessoal, ó, quem é o fulano, onde que mora, como que é. Enfim, o georreferenciamento é um negócio muito maior. Muito maior. Muito maior. Né? Antes, né? Isso vai ser implantado? Vai ser implantado. Está sendo implantado, né? É uma coisa que vai... Levar um tempo também. Leva um tempo, né? Mas é irreversível não fazer um negócio desse. Ô, Rolly, tem um assunto que eu estou ansioso de colocar para você, que é a loteria municipal. Nós como é que está esse projeto? Na verdade, assim, nós temos vários projetos. Né? A loteria é uma delas. Né? A gente já tem a lei, está regulamentando ela e a gente está fazendo todos os estudos, todas as pesquisas. Né? É uma coisa interessante, né? Porque ela funciona exatamente igual a qualquer loteria. Né? E a prefeitura fica com uma parte, como hoje já fica quem administra a federal, as loterias, a loteria todas aí. Né? E já que o cara vai jogar, se ele jogar na cidade, ele sabe que um determinado valor da aposta dele vai para o município investir na educação, na saúde, na área social, etc, etc. Isso a gente está vendo, né? Estamos vendo também a questão da nota premiada, que é o contribuinte exigir a nota fiscal e ter um sistema de premiação, etc.
Nós já tínhamos lá atrás, nós estamos estudando de novo a premiação para o bom pagador. Que a gente sorteava carro, televisão, moto, etc, etc. Ganhou, se tiver em dia, leva. Exatamente. A gente usava, hoje a gente tem outros recursos e tal, a gente usava o código do imóvel, tá. Né? Como o número a ser sorteado, né? E a gente fez isso por alguns anos, né? E o resultado é muito interessante. Estimula mesmo o contribuinte, né? Porque você tem que ter uma forma de que você motive o cara a pagar. Porque hoje ele já tem uma certa motivação, porque hoje você consegue protestar os títulos rapidamente, consegue tudo, então o cara também não facilita, né? Mas é muito justo que aquele que paga em dia realmente tenha um certo benefício. Né? Funciona até hoje que quem paga em dia o IPTU, cada ano, durante 5 anos que ele pagou em dia, ele tem 5%, 1% a cada ano que ele pagou. Né? Então, são várias ferramentas, né? E hoje tem outras aí que a gente está numa certa forma, fazendo uma análise para implementar. No sentido de motivar ao pagamento. Rony, quando se fala de loteria municipal, a gente tende a lembrar da parte operacional. Como é que normalmente é uma concessão. É uma concessão, né? Normalmente é uma empresa. Normalmente é uma concessão, né? Você pode fazer você mesmo, mas aí já é mais difícil, porque você não tem a expertise da coisa e também precisa de uma certa tecnologia, né? Também E aí precisa também de empresas de um certo porte e nome para fazer auditoria. Tem que ter auditoria sempre, tem que ter auditoria, tem que ter tudo, né? É um negócio super... Correto. E a cidade não corre o risco de entrar nessa... Porque se falou muito de um comprometimento do orçamento do jogador com as bets, né? Foi uma onda aí de crianças. Isso aí é uma coisa... Não, essa é uma coisa que tem que tratar. Quer dizer, mas isso é uma coisa, vamos dizer assim, mais nacional porque... do que municipal, né? O município, obviamente, que vai tomar certas... tem um certo controle, vai cuidar do assunto, mas vamos dizer assim, esse é um problema no Brasil inteiro, né? Hoje, a quantidade de aposta virou um absurdo. Uma febre isso, né? Absurdo. E as sacanagens também, né? No futebol, em tudo quanto é coisa, a gente vê. Você vê que as empresas aí bancam time de futebol, compram empresa. É muito dinheiro, né, que vira ali. Muito dinheiro. Fica fácil. E a gente acha que, vamos dizer assim, pode ser uma alternativa de você ter um certo aumento no orçamento sem que isso seja cobrado de imposto, né? Sim. Você usa... Os estudos, quanto você esperaria, assim, você tem uma estimativa? Eles acham o seguinte, que na média aí, a prefeitura poderia ficar aí em torno de 1 milhão, um pouco por mês. Por mês. Uau. Não, é razoável. Opa, né? Mas isso precisa ter um certo volume, precisa fazer propaganda, aposta, precisa saber se a aceitação vai ser boa, se o cara vai falar assim, não, eu vou continuar na federal, porque aqui capaz de
Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo não pagar o prêmio. Tem todas essas coisas, né? Então, é uma loteria. O que você faz? Você calcula volumes de eventuais de aposta e quanto que é os percentuais, etc, etc. Então, é uma alternativa. E o Daniel está animado com essa ideia? O Daniel, ele está preparado para que a gente, tudo que for de coisa moderna e de coisa que a gente possa melhorar as condições de arrecadação e as condições para que a gente possa investir no município, ele é o primeiro, né, que está puxando para fazer as coisas, né? Ele tem na cabeça dele várias coisas, né? Eu já conversei algumas vezes com ele. Ele tem muita ideia, ele é um cara, vamos dizer assim, articulado, um cara que pesquisa, que vai ver como é que funciona, né? Ele não é assim um cara que fala, não, o cara falou, vamos fazer. Não, não é assim. Vai fazer? Vamos pesquisar, vamos ver quais são os pontos fortes, pontos fracos, vamos analisar, vamos fazer. Entendi. É assim que a gente vai governar e é assim que a cabeça do Daniel funciona. Ele quer fazer tudo que é possível, mas ele não quer fazer loucura, quer fazer... Não, nem pode, né? Nessa altura... Não, e outra coisa, você tem que fazer as coisas dentro da lei. Sim, né? Claro. Então você tem que estudar, você tem que pesquisar, tem que pegar parecer jurídico, você tem que tudo, não é... vou fazer. Vou fazer. Né? Vem aqui a empresa que vende a ideia de fazer a loteria e tal. Tá bom. Como é que funciona? Funciona assim. Tá ótimo. Agora eu vou pegar um escritório de advogado especialista nessa área para ver qual é a aplicação. Qual é os pontos fortes e fracos dos negócios para mim tomar uma decisão embasada em informação. Em fato, claro. Porque você não pode ficar tomando decisão por você achar que é legal, por você achar que pô, não é legal ter uma loteria. Né? Então vamos fazer. Vamos ver qual é a implicação de tudo isso, né? Como isso vai ser vendido para a população, como a população vai receber, né? Não é uma coisa que você mexe com 180 mil habitantes aí e cada um tem uma cabeça. Você precisa, sem dúvida. Você precisa pesquisar, precisa testar, precisa fazer... Né? Não é você fala, vamos fazer. E pronto. Tem que fazer com o pé no chão. E é assim que vai ser. Que o Daniel pensa e é assim que ele acha que tem que fazer as coisas. Rony, você começou o ano com duas funções, secretário de Finanças e secretário de RH, Recursos Humanos. Né? E houve uma negociação que parecia, de acordo coletivo, que parecia meio espinhosa, né? Mas que chegou a bom termo, né? Na verdade, como que balanço você faz? Na verdade, veja bem, o acordo coletivo, a cada 2 anos você discute só o índice, no outro ano você discute os outros artigos, as outras condições que estão lá. Dessa vez era somente a inflação. Certo. Nós pegamos um governo difícil, né? Sem dinheiro, sem nada. E eu sentei junto com o Daniel e nós dois chegamos à conclusão, falamos o seguinte, pô, os funcionários estão aí tudo com cabeça para baixo, estão desanimando, tudo, vamos oferecer 6%. A nossa expectativa é que aquilo fosse fluir naturalmente. Eles iam ter 4,87, vão ter 6%. No primeiro ano de governo e com a situação que a gente pegou, né, explicamos, chamamos o sindicato, conversamos, fizemos várias reuniões, né? E aí a coisa foi andando,
chegou num certo ponto, começou a desviar do foco. Né? E aí a gente falou o seguinte, olha, quer os 6%, a gente vai fazer 6%. Se for para brigar, a gente vai dar os 4,87 e vamos brigar. Porque é o que eu tenho que cumprir. E a greve é ilegal. Eu estou pagando, estou dando, você vai fazer greve para quê? Né? Mas você tem 4 mil funcionários, né? E você tem grupos, né? Cada um influencia o sindicato de uma certa forma, né? E a coisa foi andando. A gente acabou fazendo reuniões com mais funcionários fora o sindicato, né? Porque o sindicato começou a falar coisa que a gente não tinha falado. E tem uma componente política também forte nisso, né? Fala, não, tal, porque isso, porque estava no orçamento, porque puseram no orçamento, porque não puseram nada, não estava nada no orçamento. E a gente falou o seguinte, negócio. Quer fazer greve, vamos partir para greve, mas a gente também vai se defender, claro. Seja o que Deus quiser. A gente fez uma proposta que, no nosso modo de ver, era razoável, pela circunstância que a gente estava, e aí outros grupos de funcionários que não estavam ligados ao sindicato, acharam que estava bom 6% e aceitaram as nossas explicações. Então o sindicato ficou meio... com o pé em cada lado. E a gente deixou o seguinte, a liberdade, nós não vamos fazer nada, não vamos fazer ameaça, não vamos fazer nada. Você faz e defende, né? Que seja que Deus quiser. Mas no fim, a coisa chegou a um bom termo. Um bom termo, né? A negociação. E veja bem, eu pessoalmente tenho uma visão diferente do que o sindicato faz. Eu já tinha falado isso para eles nas reuniões que a gente teve lá. Eu acho que tem que ter um grupo de pessoas que estudem o acordo coletivo durante o ano inteiro, ajuste todas as peças para chegar lá na frente com um acordo que foi de comum acordo com todo mundo, e não uma coisa que foi feita por meia dúzia e quem pôde de qualquer jeito, sabe? Então, é ruim. É ruim para o sindicato, é ruim para todo mundo. Sim. Então, eu acho que o sindicato deveria ampliar, mesmo por pessoas que não são associados, mas que são funcionários públicos, porque na verdade eles defendem os funcionários públicos e não só os associados. Os associados ao sindicato. Né? Reunir o maior grupo de pessoas possível e ir conversando. Durante o ano. Durante o ano. Vai lá, olha, nós conversando com aquele grupo, eles acham isso. Senta com a gente fala, não, isso dá para acertar assim, dá para fazer assim, volta lá, tudo bem, agora vamos para o outro. Né? Porque senão você fica o seguinte, chega em 15 dias quer resolver o problema do ano inteiro. E aí com um monte de injunção política. Aí todo tem mundo a componente política que é forte nisso. Né? Aí todo mundo dá palpite, né? Então é um negócio complicado. Mas resolveu. Mas nessa época ainda o senhor era secretário do RH, né? Também cumulativo. Pois é. Aliás, eu acho ele bem corajoso. Corajoso não. Isso aí foi o seguinte, entendeu? Caiu no meu colo, não tinha jeito. Não, é por 10 dias. Tá bom, 10 dias eu toco. É 10, é 15, é 20, 30, 2 meses. 2 meses. Vamos conversar com ele, ver se ele ajuda a gente na transição. Durante, a gente vai conversando, vai tentando. Quem sabe a gente consegue. Mas eu fiquei feliz, fiquei contente, até porque... E o pessoal também lá
do RH, eles já me conheciam também, muitos deles, né? E eles colaboraram muito. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem ali secretários que vieram de várias atividades diferentes. Mas eu vou dizer uma coisa para você, pelo tempo que a gente está junto, a gente está afinado pra caramba. As pessoas estão colaborando. Você senta com o cara, você explica, você fala. A minha função é uma função difícil, porque a maioria das vezes é não. É fechar a torneira, né? É fechar a torneira, né? Lembra do quadro do Beleza? Tá lá na minha sala. Então é o seguinte, tem uma colaboração muito grande deles. Do secretariado, de maneira geral, né? Todos estão ajudando. Que bom, compreende. Né? Chega lá, a gente não dá para fazer assim, faz assado, faz isso, faz daquele jeito. Então não tem assim pressão. Você tem necessidades a serem feitas que você precisa de uma certa forma. Se não satisfazer agora, você tem que dar pelo menos uma perspectiva de quando você vai poder fazer. É que a função da Secretaria de Finanças, eu acho que é aquele pai ruim, sabe? Ruim entre aspas. Porque quando eu estava na cultura, ele estava no finanças. Então a gente, né, vamos viajar aqui, a cortina vermelha, a luz, tal, o palco, quanto custa? 500 mil. Seu Rolly, ó, quem não tem. Aí, cara, é assim, você vai animadaço e ele fura o seu pneu, tipo assim, não dá. Não, eu tenho que furar de um jeito, que eu não desmotive a buscar outra alternativa. Sem dúvida. Eu tenho que falar um não, mas dizer para eles o seguinte: existem alguns caminhos. Nós precisamos, não dá para fazer assim, mas dá para fazer assim, dá para fazer assim. Mais para frente a gente vê o que você tem mais prioridade, isso. Então vamos resolver isso, o outro resolve ali na frente, vai. Você vai... O problema é que não é de uma secretaria, né? São de não, é todas. É todas. Vão lá pedir dinheiro, o dinheiro está lá. Todas, né? Não tem o que fazer. Mas a gente faz numa boa, sabe? Isso é legal. Eu estava conversando com ele antes da gente começar, justamente o fato de como ele vem lá de uma experiência de 1985, se eu estiver errado, até 2000 na Natura, é isso, né? Na área privada, quer dizer, é tempo, né? Então, é óbvio que a parte de gestão pública é muito diferente, mas ele, com toda a experiência que ele traz de lá, lógico que isso agrega. E a gente estava falando exatamente isso. Você não aprende isso na escola, né? Tem coisa que você aprende na escola. Então, como é que faz? O dinheiro entra, o dinheiro sai, aí tem o livro caixa. Isso é uma coisa. Outra coisa é viver aquilo, né? E essa experiência, eu acho que o Daniel foi extremamente feliz quando convidou o senhor Roberto para assumir. Porque, assim, além de ter essa experiência na gestão em empresa, ele já teve uma grande experiência, aliás, já deu umas salvadas grandes na Prefeitura de Atibaia, na área de finanças públicas, exatamente. Então, acho que foi... e a forma de ver, né, porque é fácil você falar não, né? Não, e fecha a porta da minha sala, não me incomoda. Você tem muitas formas de falar não, né? Sim. Você tem que falar de um jeito que você... Com sabor de sim e abrindo uma negociação. Não com sabor de sim é ótimo. Não, mas é isso mesmo. É possível, vamos tentar encontrar. Vamos tentar por cá, vamos tentar por lá. Vamos tentar encontrar um jeito aí. Eu acho que, de uma maneira geral, Atibaia tem tudo para dar certo, né? Assim, tem uma arrecadação boa. Qual é a arrecadação prevista aí? Você tem aí, né? É 1.252.000. Não, aqui eu estou para
2026, agora, né? Esse ano Não, é 161. 161. 161. No ano que vem é que é 262, né? Aqui está o SAI junto. Entendi. O SAI junto. Junto com o SAI. É outra bucha, hein? Coitado do Zé. Do Chico. O Chico pegou SAI também. Vou falar uma coisa. O Chico é jeitoso também. Ele também já conhece, né? Já sabe. Mas trabalhou a vida inteira naquele negócio. Conhece bem. Eu não sei se isso não é pior. Conhecer bem, né? Que nem ele. Ele conhece bem a prefeitura. Já esteve naquela cadeira. Agora ele voltou, sentou na cadeira. A hora que ele olha, ele já sabe como é que tá. O lado bom, ele sabe. Lógico. Assim, né? Mas é legal. Isso. Mas é legal. Mas eu sei que o Holly se prepara diariamente ou semanalmente para os desafios. Ele, por exemplo, procura se alimentar bem e faz pilates. Pilates, sim. né? Olha aí, atleta. Eu faço caminhada sempre. Que legal. Né? Joga bola? Faço pilates de quarta-feira. Olha que legal. 6h30 da manhã tô lá. 6h30? 8 horas tô na prefeitura. Eita, que legal. Muito legal, né? Ver uma pessoa com a idade dele, com essa força. Eu admiro demais, enfim. Não, sabe, você precisa se cuidar e saber viver, né? Sim. Você chega num certa quantidade de idade, se você não se cuidou, se você não se prepara, você não faz nada, você acaba, sabe, se encostando ali, fica ali o dia inteiro, não tem o que fazer. Aí a sua cabeça entra em parafuso. É complicado. O corpo vai embora. Então, sabe, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? A Natura fazia muito disso, né? Ela tinha umas empresas que fazia um trabalho de psicologia com os funcionários, com os gerentes, com os diretores, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi lá, que a mulher falava assim: não deixe nada para amanhã, faça tudo hoje. Bom conselho. E faça tudo ao mesmo tempo. Uau, que legal. Você trabalha, mas se diverte, você faz tudo ao mesmo tempo. Você cuida, porque se você faz uma coisa e deixa para fazer a outra lá na frente, quando chega lá na frente você não tem condição para fazer. Verdade. Então você tem que fazer junto. Mas o senhor Roberto, ele, além de tudo isso, para testar a resistência dele, ele é corintiano. Esse é mais teste do que esse. Esse é o pior de tudo. O pior dos exercícios. Esse judia do coração, da mente, da emoção. Não, o pior que eu tenho lá em casa. Meu genro, meus netos, tudo São Paulino. Nossa, jura? É mesmo? Eita, meu Deus. É uma coisa, viu? Que legal. Luiz, mais alguma coisa aí? Não. A gente está satisfeitíssimo. Eu acho que foi outra aula, né? Pela segunda vez. Aliás, eu vou deixar aí embaixo o link no card aqui do lado, o link do vídeo que nós já conversamos com ele. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Foi um dos primeiros. Faz tempo. E foi também uma conversa super legal, só que ele não estava falando como secretário, né? Até porque a gente tem o privilégio de não ter o secretário, ter o amigo Roberto Holly aqui com a gente. E agora, secretário novamente. Então, primeiro, gostaria de agradecer demais o fato de o senhor ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Um prazer. Eu e Luiz continuamos corintiano também. Apesar de tudo. Mas é corintiano. E dizer que o espaço está aberto, se o senhor quiser vir falar, enfim. O Daniel já foi convidado, deve vir também.
Então, primeiro, agradecer a sua presença e disponibilizar o espaço para, se o senhor quiser, e desejar muita sorte, porque assim, a coisa já está andando bem, a questão é ter um pouquinho de paciência só, porque para quem pegou o defunto quase morto, foi lá, está fazendo massagem, o cara está começando a acordar, né? E a prefeitura tem receita, enfim, está na mão de uma pessoa responsável, a questão de gerenciar essa grana toda aí, e se Deus quiser, vai dar certo. A gente sabe que ele é uma pessoa que pensa nos outros. A gente sempre soube disso, independente de ser secretário ou não, né? Porque senão não tem sentido nenhum, depois de 80 anos nas costas, voltar a cuidar um negócio que não seja para você fazer uma coisa para a população, para a cidade onde você viveu, sua família viveu. Sim, verdade. Na verdade, é uma retribuição daquilo que eu recebi. É isso, um pensamento fantástico. Luiz, alguma coisa? Não, apenas agradecer também. Seu Rony, obrigado. Viu? Espaço aberto, obrigado de coração mesmo.